vez eu conversei com o Daniel Mastral, que infelizmente faleceu. Sim. Inclusive, as condições da morte dele, assim, são meio... Eu até hoje não sei direito o que Coisa aconteceu. de filme também, né? Mas é doido que, assim, não é esse o ponto, mas... Cara, todo mundo da família do cara morreu, né? Isso é maluquice, né? Ele perdeu o filho, a esposa e agora depois ele. Foi tudo, assim. Vida triste, né? E ele falava lá que os satanistas estavam correndo atrás dele e no fim das contas foi embora toda a linhagem. É meio doido isso aí. Apesar de que ele deixou um filho. Deixou? Deixou, com a outra esposa. Tá, então eu não sabia disso, então deixou. ainda tem. E ele tava me contando sobre algumas experiências que ele teria tido lá, de invocar demônio e tudo mais. E ele falando como era o demônio. Sim, e ele aspectos físicos. Isso, aspectos Detalhe, físicos. Né? E ele falando também de como existem demônios que dominam regiões no mundo. Isso, eu creio piamente nisso, porque tá na Bíblia também. É assim também? É como se é uma divisão parecida com a nossa. A gente tem a nação, a gente tem o estado, a gente tem o município e a gente tem o bairro, que é a subprefeitura, né? É assim, cara. Aí, quanto mais você sobe nesse desenvolvimento espiritual, você tem um poder mais abrangente geográfico. Por quê? Se o cara é nível 1, o espírito com quem você se relaciona, ele só tem atuação no bairro, meu irmão. Você consegue só soltar um paranauê no cara do bairro. Se você vai subindo, aí você tem uma abrangência municipal. Uhum. Daqui a pouco você tem no estado, daqui a pouco você tem na nação, daqui a pouco você tem no continente, daqui a pouco é no planeta. Pô, vou te fazer uma revelação maneiraça agora. Vai. Uma revelação não, uma proposta de reflexão. Vou dar um exemplo mais nosso, corriqueiro, assim, do nosso dia a dia. Vamos supor, meu irmão, que tu tem vou tentar dar um exemplo. Eu sou torcedor Fluminense. Tá. Vamos supor que um cara do Fluminense, ele tá determinado a destruir o Flamengo. Tá. E qual seria a melhor maneira de jogar uma bomba no Flamengo? Não. Ele se infiltrar no Flamengo, se passar como um apaixonado pelo Flamengo e fazer um monte de besteira para prejudicar o time, mas passando como se fosse o bonzão. Ou seja, o melhor disfarce pro maior inimigo do Flamengo era o cara se passar por Flamengo, pô. Né? Ninguém ia descobrir e falar... Ele não, pô. Esse cara ama o Flamengo. Mas é ele que tá ferrando com o Flamengo, porque ele é um tricolor disfarçado. No mundo espiritual é assim. Existem os cristãos que são forasteiros nesse mundo, segundo Jesus falou, e existem os filhos das trevas. Os filhos das trevas, o disfarce deles é se passar por cristão. E os filhos das trevas precisam criar uma guerra mundial para que o caos seja instaurado e o anticristo resolva. Então, o que eles fazem? Vamos supor, eles agem através do Trump e eles agem através do Putin e eles mesmos estão comandando isso tudo para os dois saírem no braço. E talvez os dois estejam fazendo isso conscientemente. Eles são amigos, estão falando, vamos fingir que a gente vai brigar só para gerar o caos, que aí depois nosso camarada anticristo resolve. Meu irmão, na minha humilde opinião, é isso que tá rolando. Por isso que eu tô falando, os caras querem ver o negócio ir pro brejo, meu irmão. Faz parte do plano deles. E aí você vai ver, Trump e Putin são amigaços. Trump já teve várias vezes na Rússia, quando ele era mais jovem, dizem até que ele é um espião russo. Ele... Quando encontra com o Putin, você vê como é que o negócio é sempre, pô, meu cara é meu chapa. Mas aparentemente eles estão brigando. Por quê? Existe um objetivo nisso. Eu me lembro, cara, não vou nem falar o nome dessa parada, mas sabe aquele negócio de 3 letras K que os caras faziam coisas absurdas? Tinha um político americano que descobriu que essa galera tava apoiando ele. Aí ele falou, pô, isso aí queima meu filme, né? Sabe o que aconteceu? Ele chegou pra esses caras e falou, ó, até agradeço o apoio de você, mas pô, isso aí me queima. Ele falava o seguinte, eu vou dar dinheiro pra vocês todo mês pra vocês não me apoiarem. Entendeu? Aí você vê ele falando, esse pessoal é isso. Ele dá dinheiro pros caras. E os caras apoiam ele, mas a princípio ele é contra. Então assim, o mundo, como a gente estava falando, o mundo espiritual é baseado no engano. Então o que não é o que você está vendo. É tudo uma enganação, meu irmão. É tudo... A Bíblia fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. O inimigo cegou o entendimento da humanidade para que não enxergue a verdade. Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então, cara, é isso, para mim é isso que está rolando hoje. E existe, na tua opinião... Tá. Vamos lá. Tem os principais jogadores do mundo. E aí vamos falar aqui do Putin e do Trump mesmo, tá?
E aí, se quiser colocar mais alguém na dança, pode ser também. Esses caras jogando esse jogo nesse nível mundial, se existe alguma coisa, sei lá, se o mundo é dominado por algumas famílias, que nem tem um monte de teoria também. e tudo mais. Deve ter, né? Não tem, esses caras eles precisam não só conhecer isso tudo, mas operar junto, né? E rolam uns encontros. Pois é, esses países e outros países como o Brasil, por exemplo, tu acha que o Bolsonaro também manja do que tá rolando nas sombras aí, cara? Eu acho que ele não tem noção da parada. E o Lula, que é mais experiente? Também eu não? acho que essa galera usa pessoas. E às vezes ele vem como teu amigão, teu apoiador, teu patrocinador, entendeu? Então, assim, às vezes você não consegue entender que jogo que você tá jogando. Quantas vezes lá na frente a gente falou, porra, achei que o maluco era meu amigo, o cara me enrolou, né? Isso acontece no nível macro também, meu irmão. Você fala, pô, achei que defender essas paradas era maneiro, o cara tá me usando, pô, pra gerar um caos, pra depois ele ser o salvador da pátria. Então eu acho que, dependendo da categoria, o cara não tem noção, meu irmão. Entendi. Ele é uma peça na mão dos caras. Mas tu supõe que, por exemplo, o presidente americano, assim, tem várias teorias ao longo da época. Esse manja. Esse manja. Esses caras manjam. Esses caras foram treinados desde criança. Talvez esses caras foram concebidos no ritual desse aí. O Trump, cara. Mas o Trump, ele não... E o Putin. Não sei se o Trump... Porra, o Trump não tava nem... Você acha que o Trump tava preparado para ser presidente da República desde o começo? Foi preparado, pô. Foi o destino dele. Igual o destino do Elon Musk é ir pra Marte. Quem que botou isso nele? Não foi pai e a mãe, eu acho, não. É a missão do maluco. Talvez seja um grande engano também, não vai rolar Marte nenhum, é só uma desculpa pra fazer uns foguetes maneiros aí. Né? É porque o Trump, ele tem uma história de vida que não necessariamente, não era muito lógico que ele fosse se tornar presidente dos Estados Unidos, né? Sim. Mas eles, dentro dessa teoria maluca, eu vou jogar a culpa pra outro. Esse livro, The Genesis Six Conspiracy. Os caras do alto escalão, eles não são pessoas que foram concebidas de forma normal. Não foi o teu pai e a mãe passaram a diversão e tu nasceu. Esses caras são concebidos em contexto ritualístico. Então esses caras são como se fosse aquele gigante do antigão, que os caras vão conseguir, os caras têm muito poder. Então, existe uma teoria super louca, que é a seguinte, do Trump. Que o Trump seria um bebê de proveta dessa parada. O Aleister Crowley, que é aquele maior bruxo da história, precisava de um representante da religião que ele criou, que é Telemann. Ele precisava de um representante nos Estados Unidos. Na verdade, é da Ordem do Templo Oriente, a OTO, que era aquela sociedade secreta que o Paulo Coelho e o Raul Seixas participavam. E aí ele escolhe um cara chamado Jack Parsons. Só que Jack Parsons não era aparentemente um bruxo. Jack Parsons era o cara que fazia os foguetes da NASA, maluco. Criou a JPL, Jet Propulsion Laboratory. Então era um cientista de alto padrão, que era também um bruxo de alto padrão. E esse cara, ele continuando os trabalhos de Aleister Crowley, uma parte dos trabalhos do Crowley era liberar seres espirituais que estavam presos para vir para a nossa dimensão para instaurar o apocalipse. Um desses seres que ele liberou foi o tal do LAM, L-A-M, que foi em 1915, sei lá, 1905, não me lembro, mas é o desenho clássico no alienígena. Parece aquele Megamente, aquele desenho. Pô, ninguém falava de alienígena nessa época. O acidente de Roswell, no Novo México, é 47. Então ele até criou essa cultura ufológica, né? Aí vai na linha daquela galera que acha que ET é demônio. O Crowley fez uma parte desse trabalho de soltar umas entidades que estavam presas e ele passou uma missão pro Jack Parsons. Inclusive, o Jack Parsons conheceu um cara chamado Ron Hubbard, que escrevia uns livros lá de ficção científica de alienígena, depois criou um movimento chamado Dianetics e depois criou um negócio chamado Cientologia. Esses dois estavam trabalhando juntos para trazer... Cientologia vem daí? Vem daí. Tá. Para trazer o espírito de Babel, da Babilônia. Porque no livro do Apocalipse, a Babilônia, ou a Mulher Escarlate, a Mulher de Vermelho, é uma figura muito importante para o Apocalipse acontecer. Então, eles desenvolveram um ritual, que era um ritual de magia sexual também, de bacanal e tal, para conceber como se fosse um anticristo, utilizando uma mulher incorporada por essa Babilônia, essa mulher da Babilônia. Fazendo esses rituais, apareceu na vida deles do nada uma mulher ruiva, toda de vermelho, chamada Marjorie Cameron. E eles dois entenderam e falaram, acho que ela está possuída pela Mulher Escarlate.
Então a gente vai dar uma encaçapada nela e vai nascer o anticristo. Então eles levaram essa mulher pro ritual e dizem que esse bebezinho se chama Donald John Trump. Essa é uma lenda grotesca que existe. Provavelmente é mentira, mas faz parte dessas teorias. E aí, esses caras estavam envolvidos com o projeto Manhattan da bomba atômica. Uhum. Então o que eles fizeram? Para o espírito do anticristo incorporar nesse neném, eles teriam que abrir um portal. E eles entenderam que uma bomba atômica teria uma força para romper o tecido do espaço e tempo e abrir um portal com outras dimensões. Essa lenda loucaça dizem que quando estouraram a primeira bomba que foi testada, a bomba Trinity, no deserto lá do Novo México, o bebezinho estava dentro de uma cápsula de chumbo protegido ali junto com a bomba, e na hora que explodiu, abriu o portal e o espírito entrou nele. Entendeu? É essa lenda. Essa lenda loucaça, ela tá dentro do universo, para mim, a maior série de todos os tempos, que é Twin Peaks, do David Lynch. Twin Peaks, na terceira temporada, que foi em 2017, no episódio 8, eles mostram como a bomba atômica teria, dentro da história do Twin Peaks, que é David Lynch dirigindo o roteiro do Mark Frost, que para mim é um dos maiores roteiristas que existe. Quando a bomba é uma das representações da primeira bomba atômica mais interessante, que é muito maneiro. É tudo em preto e branco e tal. Episódio 8, Twin Peaks, terceira temporada. Aí a bomba explode, não sei o quê, de repente abre um portal e a entidade do mal vem pro planeta Terra, que o apelido dela é Judy, mas o nome original dela é Jowday, né? Que é como se fosse uma figura feminina. E junto com ela vem um demônio chamado Bob, que se apresenta como Bob. Só que aí o pessoal do bem, que aí o do bem é o gigante, ou então o bombeiro, né, the fireman, ele manda a Laura Palmer. Laura Palmer é a mulher que vai salvar o mundo desses dois caras. Então, assim, é muito interessante porque o Mark Frost e o David Lynch, eles criaram 2 livros chamados Dossier Twin Peaks, um negócio assim, Twin Peaks The Dossier, né? Tem em português, volume 1 e volume 2. Eles mostram todas as referências do Crowley, do Jack Parsons. Eles não falam que o Trump é esse bebê, mas tirando o Trump, essa história toda, eles contam. É muito interessante essa inspiração, né? Entendi. A história é loucaça. E eles fizeram isso mais ou menos na época que ele nasceu, que acho que é 1947, se eu não estou enganado, em junho ali. Mas aí, então, a gente pode supor que todos os ex-presidentes americanos passaram por um, sei lá, eles têm alguma coisinha. Tem alguma coisa. Tipo Joe Biden, tipo Obama, Sim. tipo o George Bush lá, que é meio burro. Todos vieram de um Paranauêzinho. George Bush é da Skull and Bones, né? O pai dele também era, porque os dois estudaram em Yale. O pai, inclusive, foi diretor da CIA. A CIA surge de dentro da Skull and Bones, né? Então, é um vínculo enorme com sociedade secreta, ocultismo e espionagem. Sempre andaram junto. Primeiro espião da história, dizem, né? Que é o 007, era o John Dee. John Dee era o cara que desenvolveu uma das magias mais poderosas que existe, que é a magia enoquiana. E ele era um cara que espionava em nome da Rainha Elizabeth. E ele assinava, em vez de ele assinar eu sou o espião John Dee para não quebrar o disfarce, botava 007. E aí daí que vem o de 007. Magia enoquiana. Magia enoquiana, cara. Isso não é nem bom falar, porque, por favor, pessoal, não pesquisem sobre isso aí. Não... Tá, quem brinca com fogo faz pipi na cama. Tá bom. Então... Quem bota o dedo na tomada... Tá. Tem coisa que eu falo, depois me arrependo, que eu esqueço que tem nego que é curioso, né? Eu já tinha medo daquele acho que é chave de Salomão. As Goécia, né? Chave de Salomão. Nossa, isso daí chave eu já maior, ficava... clavícula maior, clavícula menor. Com isso daí eu já ficava com já cagaço. É brabinho. É brabo? É brabo, pô. Tá maluco. A versão top, né? Versão full, né? Porque tem a chave de Salomão ali da esquina, que aí é moçambara, né? Só pra tu brincar ali. Entendi. E, porra, aí a gente tava falando lá de como... O Curupira... Os demônios... O pé dele virou pra trás. Não. Os demônios, eles estão influenciando seus determinados territórios. O tabuleiro global. Pois é. E aí tem muitos... Como assim? Tem muitos assim nessa posição de chefia? Não, como é que é dividido o mundo? Porque eu lembro que o Daniel Mastral falou alguma coisa assim. Ele, inclusive, falou o nome do que dominava aqui a região que fica o Brasil. Caralho, com a letra L. Eu não gosto de dar moral pra ele, não. Tá. Tu manja, então? Pô, lógico. Tá. Depende do que eu manjo, vários? Né? Não, manjo tu disso aí. Entende. A gente que é do Rio, né? Você manja e fala, tu manja tá me zoando.
Então, mas são muitos desses tenentes aí, desses... Sim, tem a hierarquia igualzinha do exército, meu irmão. É? Igualzinha. É como se o exército fosse uma cópia disso aí. Tem uma hierarquia muito clara, muito rígida. Aí eu vou me referir... Mas não são esses que incorporam nas pessoas. Não, esses não. Esses de incorporar mata o cara. E esse pra conseguir incorporar em alguém tem que ser um cara fabricado. Tem que ser um cara mutante. Assim como foi Jesus, né? Jesus não nasceu de... Verdade. José e Maria casaram e tiveram a lua de mel. Não foi verdade. assim. Pra Deus... Mas não é meio heresia tu falar de como é que Jesus Não. foi? Ué, pra Deus entrar num corpo humano, meu irmão, não tem como ser um corpo normal. Tem que ser um corpo diferenciado. Então, o que Deus fez? Deus fez um óvulo fecundado, especial, alterou a genética disso e colocou dentro de Maria. O anjo Gabriel colocou dentro dela. Descerá sobre ti o poder do Altíssimo e te envolverá, né? Ela foi envolvida pelo anjo, o Espírito Santo se envolveu e o anjo botou Jesus ali dentro. Não tem outra explicação, ela teve filho do nada. É verdade. É claro que dentro da biologia tem uma situação muito curiosa que não acontece com mamíferos, acontece mais com peixes, que é a partenogênese. Partenos é virgem. Até tem a deusa virgem Partenos, né? Atenas Partenos, né? O Partenon, que é o templo, né, de Atenas virgem. Parteno é virgem e Gênese é geração, né? Então partenogênese é quando um animal ele fica grávido do nada. Toda a teoria do Jurassic Park é isso, né? Jurassic Park, eles fizeram só fêmeas, mas aí pra que só fêmeas? Pra elas não se reproduzirem, pra eles terem um controle de quantos dinossauros teriam. Mas aí um dinossauro ficou grávido espontaneamente. Foi uma partenogênese. Lagarto tem isso, réptil. A natureza sempre encontra um jeito. jeito. Life always finds a way. Então, Maria poderia ter tido uma partenogênese, a primeira e única da história. A única coisa estranha é que Maria era mulher, então cromossomo XX. Para ela ter um filho homem, esse Y veio de onde, né? Seria mais estranho ainda, né? Então, a partenogênese poderia explicar o nascimento